Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Micael, estamos mais uma vez aqui juntos no Enem para discutirmos um pouquinho da nossa prova de Ciências Humanas e especialmente de História, como vocês já me conhecem, tá bom? Nosso tema de hoje, turma, é um tema bem interessante que fala a respeito de um período da história republicana. Como nós sabemos, o nosso país tem uma forma de governo que é uma república, um sistema que é presidencialista, né, e dividido em federações, que são os nossos estados. Mas como foi que isso surgiu, né? Em que período que foi proclamada, que se iniciou a nossa república? E como se deram as primeiras relações dentro da política nacional, depois que o nosso império caiu e chegamos então finalmente ao período republicano, tá bom? Então esse é o nosso tema dessa aula agora. Na nossa história do Brasil, turma, nós sabemos que a primeira fase republicana foi chamada de República Velha. Em alguns livros de história, em algumas aulas, vocês podem também escutar Primeira República, justamente por se tratar, né, desta fase inicial, desde a proclamação em 1889, tá bom? Mas, antes, vamos entender o que foi a República Velha. Turma, como nós já colocamos, essa primeira fase da história republicana, ela teve início em 1889 e durou até 1930, como nós colocamos agora há pouco. Essa República Velha, ela também é muito conhecida por ser a República das Oligarquias. Mas, professor, o que é uma oligarquia? Uma oligarquia, pessoal, pode representar um grupo de famílias, um grupo econômico muito poderoso, né? E que tem uma forte expressão dentro de um cenário político, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos estudar como funcionaram as oligarquias naquele início do período republicano, tá joia? Vejamos. O nosso contexto histórico, ou seja, onde se passa a nossa aula, dá-se exatamente na virada do século XIX para o século XX. Ou seja, nós vamos sair nos finais dos anos de 1800 e vamos tratar das primeiras décadas de 1900, tá bom? Um marco interessante para este momento histórico foi o fim do nosso Brasil imperial. Como vocês devem saber, ou pesquise um pouquinho, o nosso Brasil imperial, turma, ele funcionou durante grande parte do século XIX. Foi aquele período do Dom Pedro I, do Dom Pedro II. E nesse Brasil monárquico, nós tivemos grandes marcos, grandes feitios, né? Mas também alguns problemas. Só que, para determos exatamente ao nosso período republicano, o que é que vocês precisam saber? Que em 1889, mais precisamente no dia 15 de novembro, que hoje é uma data, né, comemorativa, um feriado nacional, nós tivemos a proclamação da República. Muitos militares, alguns escritores, abolicionistas, pessoas que eram membros da igreja, juntaram e fizeram um movimento, um manifesto republicano, pelo fim da monarquia e a implantação de um novo regime. Em outras aulas, nós já discutimos que lá em 1789, na Inconfidência Mineira, e em 1798, na Conjuração Baiana, as pessoas já aspiravam, já desejavam um sistema republicano para o Brasil. Então, finalmente, né, no finalzinho do nosso século XIX, nós tivemos a proclamação republicana, com Deodoro da Fonseca, que nós vamos já mencioná-lo em um outro momento. Esse período foi marcado especialmente pelo surgimento, o aparecimento dessas oligarquias rurais. Essas oligarquias rurais, turma, nós podemos resumir de uma forma mais geral em grandes fazendeiros, pessoas que eram ricas proprietárias de terra, e essas pessoas elas tinham tanta influência que elas basicamente comandavam a política nacional. Quem nunca já ouviu no interior, né, ou até mesmo na nossa capital, as pessoas mencionarem doutores como sendo pessoas que possuem grandes terras, possuem gado, possuem ricos comércios, pessoas muito influentes, né? Geralmente, às vezes a gente chama de doutor fulano de tal. Então essa é uma expressão que vem, né, de meados do século XIX, do século XX, quando se popularizou o nosso conhecido coronel, né, que era o grande fazendeiro, o grande proprietário de terra. Então no Brasil, algumas oligarquias
como na região de São Paulo, Minas Gerais, foram muito influentes, turma, para controlar a política, as eleições, né? Quem era eleito como presidente, como deputado. Nós vamos já nos aprofundarmos nisso. O nosso contexto histórico é importante para que você que está assistindo nossa aula tenha uma dimensão, uma noção especial de que momento da história do Brasil nós estamos falando. Nesse período também, nós tivemos o desenvolvimento sensível das nossas indústrias. Ou seja, durante o século XIX, turma, ou melhor, até o século XIX, o Brasil era um grande produtor rural. Ele ainda continuou na República Velha, mas nós podemos lembrar que, mesmo o Brasil sendo predominantemente rural, nós tivemos o aparecimento das indústrias. E isso também é importante porque nós vamos entender que apareceram os operários, os trabalhadores assalariados, né? As famosas greves e os protestos também por melhorias de condições de trabalho. Então esse é um momento interessante da nossa história do Brasil, né? Lembramos aqui um exemplo bem interessante. Em 1917 nós tivemos a grande greve geral lá em São Paulo, né? Vários operários começaram a reclamar e colocar em pauta as questões que eles desejavam para melhorias nas suas condições trabalhistas. Além do desenvolvimento das indústrias, nós tivemos o predomínio do café como produto agroexportador. Ou seja, turma, o nosso café que chegou ao Brasil em metade do século XVIII, ele no século XIX e século XX era o produto mais importante que nós tínhamos. Os Estados Unidos e boa parte da Europa eram os grandes consumidores do nosso café. E a região de São Paulo, seguida de Minas Gerais, também eram regiões fortemente produtoras. Espera aí, professor, agora há pouco você falou dos políticos que tinham influência em São Paulo e Minas, e você falou também que o café era muito forte em São Paulo e Minas. O que é que nós podemos relacionar, turma? Que esses políticos eram muito influentes justamente porque na região de São Paulo e Minas Gerais eram fortemente produtoras do nosso café, que era o maior produto vendido no exterior. Então nós podemos associar que o poder econômico estava atrelado ao poder político, não é isso? Nesse momento da história na República Velha, nós também, turma, tivemos a eclosão de movimentos sociais e de revoltas. O que são movimentos sociais? O que são revoltas? Turma, nós podemos entender que os movimentos sociais, as revoltas, os levantes, são formas de manifestações que as pessoas fazem por uma determinada causa. Nessa época, vocês podem ver em muitas questões do Enem que nós vamos abordar na história a revolta da vacina, a guerra de Canudos, o movimento operário nos anos 20, a Semana de Arte Moderna, que foi um manifesto artístico e literário bem interessante. Então eles usavam, turma, tanto os movimentos na cidade quanto também na zona rural para mostrarem sua indignação contra a República Velha. Por quê, professor? Porque essa foi uma época, turma, de muitas fraudes eleitorais. Havia muita corrupção, muita roubalheira, né? Então era facilmente comum que o resultado das eleições fossem modificados pelas pessoas que estavam à frente das eleições, tá certo? Então nós temos aqui um contexto histórico bem interessante para situar você que está na nossa aula e entender que momento que nós estamos estudando da história do Brasil. Esse finalzinho do século XIX para o século XX e o aparecimento de algumas coisas interessantes no meio político, econômico e também social. Tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo ponto, as principais fases. Na nossa aula, turma, nós vamos abordar especialmente como era a República Velha, e especialmente o funcionamento da política. Mas nós não vamos falar na aula de hoje todos os presidentes da República Velha, porque isso teríamos que ter uma necessidade de um tempo maior, tá joia? Mas vamos lá, o que é que você precisa saber? Nas principais fases da República Velha, nós vamos ter duas bem importantes. A República da Espada, entre 1889 e 1894, e esse nome se refere a quê, professor? República da Espada. Porque nós tivemos os dois primeiros presidentes da República nessa época e que eram militares. E a espada é um dos símbolos da nossa Força Militar Nacional, tá certo? Nessa República da Espada, turma, os dois primeiros presidentes
foram, anota aí no seu caderninho, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Vou repetir, tá? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esses dois marechais foram os nossos primeiros presidentes. Mas eles não demoraram muito tempo, turma. Por quê? Porque a força das oligarquias era muito maior. Então o exército sai um pouco de cena e nós vamos ter na República Oligárquica presidentes civis, ou seja, presidentes que não eram do ramo militar, tá certo? Essa República Oligárquica, que teve grande influência dos coronéis, dos proprietários de terra, que nós já falamos um pouquinho, ela ocorreu entre 1894 e 1930, já foi um pouco mais duradoura. Tudo isso aqui, turma, é República Velha, tá certo? Nós fizemos essa divisão para que nós possamos entender um pouco como funcionam as fases históricas dentro de um período maior, tá ok? Nessa República Velha, turma, nós tivemos presidentes como Prudente de Moraes, Campos Sales, Washington Luiz, né, Venceslau Braz, tantos outros nomes que ficaram conhecidos, né, nesse momento. Geralmente esses presidentes, turma, eles eram influentes ou de São Paulo, ou de Minas e até mesmo do Rio Grande do Sul. Então eram estados muito fortes na história da nossa política nacional, nessa primeira fase aí republicana, né? Vejamos, em 1891, dentro daquela República da Espada, dentro daquele período dos militares, especialmente no governo de Deodoro da Fonseca, nós tivemos a Constituição de 1891. Turma, antes de tudo, você sabe o que é uma Constituição? Uma Constituição, turma, é a nossa carta magna, é a nossa carta maior. Digamos que seria um conjunto de diretrizes, de direitos e deveres, né, que estão garantidos, digamos assim, pela esfera maior, que é o poder central. Então nós seguimos essas diretrizes, tá certo? Essa Constituição de 1891, ela foi a segunda da história brasileira. Professor, ela foi a segunda e qual foi a primeira mesmo? Nós esquecemos. A primeira Constituição, turma, ela foi em 1824, lá com Dom Pedro I, durante o Império. O período imperial só teve uma Constituição. As outras 6 Constituições da nossa história foram durante o período republicano. Uma dica importante para você aí, tá bom? Nossa segunda Constituição da história brasileira, obviamente, é a primeira Constituição da história da República. Certo? Ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Prof, o que é que significa promulgada? A gente explica tudo. Uma Constituição promulgada, turma, quer dizer que ela foi discutida e votada em conjunto. Ela não é imposta, ela não é colocada a ferro e a fogo, né, para as pessoas. Ela é discutida num grupo de sujeitos políticos e então é aprovada. Tá? Essa Constituição que foi promulgada durante o governo de Deodoro da Fonseca teve algumas características, né? Alguns pontos bem interessantes que nós vamos discutir aqui. Isso pode ser uma questão na nossa prova, inclusive nós temos uma questão sobre esse assunto hoje. Tá? Vamos lá. Essa Constituição definiu o quê? Que o Brasil seria uma república presidencialista federalista. É o nosso sistema de hoje, turma. Uma forma de governo republicana, um sistema de governo presidencialista e federalista. Ou seja, antigamente, durante o Império, turma, nós tínhamos as chamadas províncias. Essas províncias, elas foram transformadas no que hoje nós chamamos de estados. Por isso que, às vezes, quando a gente vai preencher um formulário que tem lá UF, que a gente coloca RN, é a unidade federativa que a gente reside, tá bom? Então, o nosso Brasil se divide nessas federações. Esses estados são autônomos, eles têm, né, digamos assim, liberdade para tomarem decisões, mas desde que sigam uma diretriz maior, que é o quê? A Constituição, não pode fugir dela, tá bom? Nós também tivemos uma divisão em 3 poderes. Vamos comparar com o Império. Durante o Império, nós tínhamos 4 poderes. Executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. E aí o que é que aconteceu, turma? Durante a República, com a queda da monarquia, o poder moderador ele cai fora. O poder moderador ele é extinto. Então nós vamos ter 3 poderes, que inclusive
ainda são presentes na nossa política nacional, na nossa esfera nacional. O poder executivo, turma, ele pode ser exemplificado como o exercício do presidente da República, tá? O poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional. Seria quem? A Câmara de Deputados e de Senadores. E o poder judiciário, professor? O poder judiciário tem como a esfera maior o STF, que é o Superior Tribunal Federal, né? É a justiça do nosso, onde se aplica a justiça do nosso país. Turma, além dos três poderes, nós tivemos algo bem interessante que muda do Império para a República, que seria a separação entre Igreja e Estado. Antigamente, turma, no século XIX, a Igreja ela era subordinada ao Estado, ao governo. Então o imperador ordenava certas medidas para a igreja aceitar, escolhia cargos dentro da igreja, pagava os funcionários da igreja, então isso deixou de existir, né? Por quê? Porque com o período republicano, o Estado tinha os seus assuntos e a igreja tinha os seus assuntos então separados, tá bom? Outro estabelecimento bem interessante e que é muito falado em questões é a respeito do voto. Vamos fazer mais uma vez uma comparação? No século XIX, durante o Império, só podia votar homens alfabetizados maiores de idade, mas que possuíssem uma renda, turma. Ou seja, eles tinham que ter uma renda muito alta, equivalente a 100 mil réis na época, para poder votar. Então, só as pessoas que possuíam mais poder aquisitivo é quem votava. A população em geral não votava. Para termos uma ideia, estudos mostram, turma, que apenas 1% da população votava no século XIX. Que difícil que isso era, né? E aí, professor, quando chega a República, esse número aumentou? Aumentou pouquíssimo, de 1 para 10%. Prof, como é que pode apenas 10% da população votava, né, a partir desse momento? Sim, por quê? Porque foi definido, turma, que o voto era apenas para homens maiores de 21 anos e esses homens seriam também alfabetizados. Tiramos o quesito da renda, mas nós excluímos, turma, uma boa parte da população. Vejamos aqui embaixo na nossa observação, ó, nós vamos excluir quem? As mulheres, nós vamos tirar também os analfabetos do direito de votar, os soldados, né, que eram militares de baixa patente e religiosos do clero regular. Prof, lembra aí o que eram religiosos do clero regular? São aquelas pessoas que seguem uma vida monástica, uma ordem religiosa. Por exemplo, os monges, os frades, tá? Seria o nosso clero regular. Então essa galerinha aqui, ela não vota. Eram excluídos do exercício e do direito da cidadania, que é o voto. Um dos momentos, ou uma das conquistas mais importantes que nós tivemos, turma, foi justamente a extensão do voto para a mulher no ano de 1934, para os analfabetos em 1988, mas veja que isso demorou muito, né? Então nós percebemos que esse tipo de voto, ele deixava uma grande parcela da população de fora. E uma coisa interessante que nós vamos observar, que vai servir para os próximos capítulos dessa aula, é que o voto era aberto. Prof, o que é que isso significa? Quer dizer, turma, que o voto não era secreto. As pessoas diziam abertamente em quem iriam votar. Isso facilitava a corrupção? Com certeza. Por quê? Porque existia uma pressão nas pessoas na hora de votar. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, quando falarmos do coronelismo, tá bom? Vejamos as estratégias políticas. Aí é que entra o ponto mais importante da nossa aula. Turma, não vamos deixar de entender o funcionamento da estrutura durante a República Velha. Quem eram os personagens mais importantes, articuladores dessa política nacional? Será que as eleições eram justas nessa época? O que é que as pessoas faziam? Vamos lá? Nossa primeira observação é muito importante, turma, diz que entre 1894, né, quando começa a República Oligárquica, até 1930, o país foi governado por civis ligados, em grande parte, à oligarquia rural. Ou seja, os nossos presidentes, turma, eram ligados a fazendeiros e grandes proprietários de terra, quando eles mesmos não eram os próprios fazendeiros, né? E esses grandes políticos, eles eram especialmente de São Paulo, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Mas se a gente fosse especificar ainda mais, São Paulo e Minas são os estados mais fortes no cenário político aí na República Velha, tá ok? Vamos observar aqui, influência dos grandes fazendeiros, especialmente cafeicultores.
Como nós colocamos no início da aula, turma, os cafeicultores, né, os nossos fazendeiros, eram pessoas de muita influência dentro da política, tanto no campo quanto na cidade. Então isso significa dizer que muitas vezes para você eleger um candidato, para você escolher um prefeito, um vereador, você tinha que escutar um pouquinho da influência de um fazendeiro local. Por quê? Porque existia uma troca de favor. As pessoas votavam por barganhas, né? Ou seja, por um cargo político, por um cargo na saúde, por um cargo na prefeitura, por uma consulta médica, por uma cesta básica, uma ajuda de alimento, um emprego. Turma, parece que a gente até está falando de 2020, né? Por quê? Porque nós sabemos que dentro da estrutura política, aqui no Brasil, nós temos um funcionamento, né, de uma relação muito atrelada a favores dos políticos e dos eleitores. Ou seja, as pessoas, turma, elas eram influenciadas por um personagem conhecido como coronel. Coronelismo é o fenômeno dessa época. Prof, mas explica melhor, quem é esse coronel, esse fazendeiro? Turma, no século XIX, mais ou menos na década de 30, nós tivemos o que nós chamamos de Guarda Nacional. Então, nesse âmbito militar, na Guarda Nacional, nós tínhamos fazendeiros que ocupavam patentes nessa guarda. E esses fazendeiros, eles meio que se sentiam importantes por estarem na Guarda Nacional, e mesmo depois que a Guarda Nacional acabou em 1918, eles continuaram, né, levando o título de coronel. Então, o que é que acontece? O coronel que a gente conhece dentro do âmbito militar se associou ao fazendeiro, que era o coronel dono de terras. Ah, agora eu entendi, professor. Então esse coronel é o fazendeiro que tem influência dentro da política. Exatamente, turma. E como é que isso funcionava? Nós temos dois pontos bem interessantes quando nós falamos de coronelismo. O primeiro, turma, é o clientelismo. Você pode ver isso na prova do Enem, viu? O clientelismo lembra um pouco de cliente. Então, uma relação de cliente é uma relação próxima, né, com o vendedor, é uma relação de troca, embora o cliente pague pelo consumo de um produto. Mas vamos lá, o que seria o clientelismo dentro do coronelismo? Turma, quando o coronel tinha influência no campo, por se tratar de um Brasil que mais de 70% da população vivia na zona rural, as pessoas dependiam muito desse coronel. Tanto para trabalhar na fazenda dele, tanto quanto precisassem de ajuda médica ou de alimento, como nós já colocamos. Mas o interessante é que esse coronel, ele era influente tanto no campo, tanto quanto na cidade. Prof, como é que o cara que é fazendeiro tem tanta influência na cidade? Porque ele era um cara rico. E dentro da cidade, sabe quem procurava o coronel para a troca de favores? O juiz, o delegado, o prefeito, os vereadores, os professores, os membros da igreja. Ou seja, existia uma parte da população que precisava, né, de um favor desse grande fazendeiro. E nesse momento da história, nós vamos entender que o clientelismo funciona especialmente com uma troca de favor. Então, quando você for estudar, que colocar aí no seu caderninho, clientelismo, se você não quiser pesquisar na internet ou num dicionário, coloca aí, uma troca de favor. Essa troca de favor, lembrando, era entre o coronel, né, e a sociedade, um grupo de pessoas. Tá bom? E o voto de cabresto? O voto de cabresto, turma, funcionava como uma espécie de controle. O que é que acontecia? Nós já falamos que as eleições eram em modo aberto. As pessoas não tinham segredo em falar em quem votava. Durante o dia da eleição, um jagunço ou um capanga, vamos dizer assim, ele ficava, né, no colégio eleitoral lá, ele ficava lá na porta de votação, vamos dizer assim, com a arma na cintura, vigiando, visualizando os eleitores do coronel. O coronel precisava daqueles eleitores, nós vamos já entender por quê. E aí, as pessoas que votassem contra o coronel, turma, elas eram perseguidas, elas perdiam os favores, elas perdiam seus empregos e até mesmo sofriam ameaças ou violência física. Ou seja, as pessoas eram agredidas, turma. Então, muitas dessas pessoas ficavam amedrontadas no dia das eleições e acabavam votando justamente no candidato do coronel, né? Esse tipo de ameaça foi muito comum durante os primeiros 30 anos do Brasil republicano. Por que nós chamamos de voto de cabresto? Porque o cabresto vai lembrar, turma, aquela rédea, né,
que o vaqueiro, quando está montado, coloca no animal para guiá-lo ou para frear, né? Vamos dizer assim, para controlar. Então, o voto de cabresto foi uma estratégia muito comum. Resumindo, o coronel concedia um favor para a pessoa, essa pessoa votava no candidato do coronel e o coronel ajudava a eleger os políticos mais influentes do país. Isso funcionou especialmente na chamada política dos governadores. Para entendermos melhor, turma, eu vou passar o nosso slide e a gente vai ver aqui uma imagenzinha bem bacana para a gente entender visualmente como é que isso funcionava. Política dos governadores. Vejamos. Olha só. Poder das oligarquias estaduais. Como é que funcionava? Nós tínhamos o seguinte. Na esfera de baixo, vocês podem observar que nós temos aqui os coronéis. Né? Os coronéis, eles eram influentes, está ali do lado direito de rosa, né? Dentro do poder municipal. Ou seja, o coronel era o chefe do poder local, era o cara que tinha influência no município, nas vilas e nas fazendas. Esse coronel, turma, na setinha azul, ajudava a conseguir votos para eleger o quê? O governo do estado. Naquela época, o governador estadual era chamado, turma, de presidente de estado. Então, quando você vê numa questão governador de estado ou presidente de estado, é a mesma coisa, tá bom? Os coronéis ajudando a eleger o presidente de estado, deputado, senador, vereador, prefeito, o que ele pudesse exercer de influência para eleger essas pessoas, era útil para que o governo estadual conseguisse votos para eleger quem? O governo federal. Quem é o governo federal, turma? É o presidente da República. Hoje é muito comum que nós observamos dentro da política que quando um governador ele se candidata, ele geralmente dá apoio a um determinado presidente. Então essa forma de relação é também um clientelismo, é também uma troca de favores. Veja só, os coronéis ajudando a eleger os governadores de estado, deputados e senadores e ajudando a eleger os presidentes, em troca, na setinha laranja, nós temos o quê? Os favores. Veja só, o governo federal dava apoio político para a campanha dos estados e também dava apoio financeiro, destinando as chamadas verbas. O governo estadual destinava essas verbas para os municípios, para quê? Para que os coronéis, turma, eles pudessem fazer o quê? Construir uma escola, construir uma pracinha, construir uma área de lazer, uma área de recreação que pouco existia, mas era possível, né? Então, esse tipo de relação era uma relação muito influente, desde o papel dos coronéis nos municípios até a esfera federal. Ou seja, eu vou eleger você, mas em troca você me concede uma verba para eu poder construir algo e agradar a população. Turma, mais uma vez, se nós pegarmos essa estrutura e analisarmos como funciona a política nacional, ela vai estar bem parecida. Porque ainda hoje no nosso país, infelizmente, nós temos esse tipo de funcionamento. As pessoas votam por interesse, por troca de favores, esperando retorno, que muitas vezes nem alcançam. Não é isso? Vemos aqui embaixo. Na taxa amarela, diz: as oligarquias estaduais mantinham-se no poder por meio de alianças e favores, que uniam município, né, com os coronéis, estados com os governadores e governo federal com o presidente. O coronelismo era a coluna mestra desse edifício, baseado na fraude eleitoral e na corrupção. Turma, o coronel era uma peça fundamental nesse funcionamento, porque era ele quem conseguia os votos dos eleitores lá nos municípios. E por que nós falamos de fraudes e corrupção? Uma observação importante que não está no nosso material. Nessa época, turma, existia uma chamada comissão de verificação. Essa comissão era responsável para fazer, obviamente, a verificação do resultado das eleições. Mas adivinhem só, essa comissão era controlada por um legislativo muito corrupto. Então, às vezes acontecia, turma, que no final das eleições, a comissão alterava o resultado, né? Não reconhecia a vitória de um opositor. Então, basicamente, quem estava no poder mantinha-se por muitos anos, porque fraudava comumente, né, o processo eleitoral. Outra coisa que a gente pode observar e se escuta bastante é que na República Velha, pessoal, as pessoas criavam eleitores fantasmas. Isso mesmo, né? Pessoas que já tiveram falecimento, né? Vieram a falecer, de repente estavam lá no nome das eleições, ou pessoas menores de idade,
ou analfabetos, né? Pessoas que não sabiam escrever, as pessoas criavam uma identidade falsa ou um registro falso para dizer que a pessoa sabia escrever e colocar ela para votar para o coronel. Então as pessoas arrumavam todo o jeitinho possível para fraudar as eleições. Como nós podemos observar, turma, a corrupção não é um processo de hoje, é um processo que vem de muito tempo, desde a época que os portugueses chegaram e, obviamente, no período republicano presidencial isso vai estar muito evidente, tá bom? Voltando aqui para o nosso slide, em tópicos, nas estratégias políticas nós já aprendemos sobre a estrutura dos coronéis, né, o coronelismo dentro dos municípios e o controle dos votos. Nós tivemos a política dos governadores. Por que governadores? Porque é o município, estado e presidente, são os governadores, quem governa o país, né? Essa política dos governadores nós podemos entender, em resumo, como uma troca de favores entre essas esferas. E a política do café com leite? A política do café com leite, turma, é muito conhecida na história, aposto que você já ouviu. Nós tínhamos o café e o leite como grandes produtos no cenário nacional. São Paulo era um grande produtor de café. O segundo maior produtor de café, né, São Paulo capital, tá? O segundo maior produtor de café era Minas Gerais, mas Minas também era um grande produtor de leite, porque a pecuária foi uma atividade importante na região. Então nós usamos o termo café com leite para lembrarmos de quem? Dos estados mais influentes da República Velha. Café São Paulo, também um pouquinho de Minas, e o leite em Minas Gerais. Só que, professor, era só o café com leite que era influente? Era só a economia? Não. Vejamos um dado importante. Turma, o maior eleitorado do Brasil se concentrava no Sudeste. Ou seja, as pessoas que eram de sexo masculino, maior de idade e alfabetizadas, estavam especialmente em São Paulo e Minas. Então significa dizer que eram os estados que tinham mais eleitores para ajudar essas oligarquias também. Isso mostra também uma realidade atual. Quando nós temos os resultados das eleições, podem observar que os números de São Paulo, Minas e até mesmo Rio de Janeiro são bem elevados, porque a concentração populacional eleitoral é altíssima nessa região, tá bom? Vamos observar agora, para fixarmos nosso conteúdo, algumas charges bem legais, tá? Vejamos aqui, ó. Essa primeira, turma, é bem interessante, né? Mostra aí um cara aqui representando São Paulo e um outro coronel, né? Com uma roupinha, uma botinha ali, um chapéuzinho, uma barba comprida. E esses caras representando São Paulo e Minas. O que é que nós podemos entender? Tá bem claro, né? Seria uma espécie de balanço, né? Uma gangorrazinha aí, em que mostra a alternância de poder. Porque no café com leite, turma, para complementarmos nossa explicação, funcionava da seguinte forma. Em um determinado mandato, um presidente era escolhido por membros do Partido Republicano Paulista, PRP. Em outro mandato, nós tínhamos políticos influentes do Partido Republicano Mineiro, PRM. Então, ou seja, o PRM e o PRP, eles faziam uma alternância dentro da política nacional. O que eu quero dizer, turma, é que os presidentes do Brasil, entre 1894 e 1930, foram, em maioria, políticos de São Paulo ou de Minas Gerais. Porque nós já sabemos, pela influência econômica e eleitoral que eles tinham no país. Outra charge bem legal, né? Mostra aqui do Alfredo Storni, que também nós vamos ter uma próxima. Nós temos um cara representando São Paulo, um coronel, né? A cadeira da presidência da República, e do outro lado, um coronel de Minas. E abaixo, nós temos alguns estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, representando os estados que estavam ali, né? Dando apoio, chegando junto, né? Dos estados mais importantes, que eram São Paulo e Minas, tá? Essa é uma charge bem legal, que já foi mencionada em questões de vestibulares, e a gente precisa ficar de olho. Para finalizar, né, também do Alfredo Storni, nós temos uma charge interessante sobre as próximas eleições de Cabresto. Gente, olha só que legal, né? O político aqui, o cara meio que num perfil de coronel, levando um eleitor, representado pelo animal, pelo burrinho, né, no cabresto, levando para votar. E essa mulher seria a representação da soberania. Turma, nessa época, será que existia soberania popular? Provavelmente não. Por quê? Porque nós vimos que apenas 10% da população votava.
Então, a grande parte não tinha direito de escolha. Veja só o quão importante nós termos o direito de escolha dos nossos representantes, nossos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidente da República. Eles são escolhidos por nós. Então, esse é um direito constitucional que foi conquistado ao longo da história e nós precisamos valorizá-lo. Além da nossa aula de história, para o Enem, nós temos uma lição muito importante sobre cidadania nesse momento aqui, tá bom? Vamos frisar um pouquinho do nosso conteúdo? Simbora para a primeira questão. Essa é uma questão bem legal, né? Um texto da Maria Efigênia Lage, né? Que fala a respeito da Constituição. O que é que diz? A historiadora Maria Efigênia Lage de Rezende aponta que a Constituição Brasileira de 1891 inspirou-se no modelo norte-americano. Isso é fato, turma. Vocês sabiam que o primeiro nome do Brasil foi Estados Unidos do Brasil? Sim, professor, Estados Unidos do Brasil. E essa influência da Constituição norte-americana, ela foi muito interessante na questão do federalismo, na questão da república, do presidencialismo e tudo mais. Então vamos ver aqui. A respeito dos direitos eleitorais, o que a Constituição de 1891 dizia? Turma, nós aprendemos que só quem podia votar em 1891 era o quê? Homens que fossem alfabetizados e que fossem maior de idade. Nós excluíamos as mulheres, os soldados, membros da igreja, né, e os analfabetos. Então nós temos aqui, claramente, na alternativa D, somente homens com mais de 21 anos poderiam votar. Professor, mas ele não fala do analfabeto. Ele não fala, mas ele também, né, não exclui o analfabeto. Ele disse que homens com 21 anos, acima de 21 anos, poderiam votar. Agora, se ele dissesse o analfabeto pode votar, aí a alternativa estaria errada. Como a B, todos os cidadãos, incluindo analfabetos, podem votar. Falso. Dica para você que nós já falamos. Só em 1988 é que os analfabetos tiveram direito de voto. Na próxima questão, uma questão do Enem, muito massa, turma, diz: Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal numa das mesas eleitorais. Veja só, no dia da eleição, pôs o revólver na cintura, uma caixa de bala no bolso e encaminhou-se para o seu povo. Esse é o jagunço, né? A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantado junto da porta, os capangas de Trindade, né, o coronel provavelmente, ofereciam cédulas com o nome dos candidatos. O cara lá entregando, né, o nomezinho lá do candidato do coronel, o cara com a arma na cintura. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam numa urna, ou seja, pegavam o papelzinho e colocava lá, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes acintosamente anotados. Olha só, turma, que nós falamos na aula. O cara que não votasse no candidato do coronel tinha o nome lá anotado, fichado. Depois essa pessoa poderia perder o emprego, poderia perder uma ajuda, né? Ou ser perseguida e até mesmo violentada, como chamava as eleições do cacete nessa época. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional, ou seja, isso não foi uma realidade, mas representa de alguma forma a nossa história, o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Turma, isso aqui é uma forma de controle? É sim. Isso aqui é o voto de cabresto? Também. Então nós temos na alternativa C, repressão explícita ao exercício de direito. O que é uma repressão explícita? Pô, o cara chegou, colocou uma arma, uma caixa de bala, ameaçou. Então esse é um tipo de repressão muito explícita, muito aberta, visível, né? Repressão a quê? Ao exercício de direito, porque o voto é um exercício de direito importante na nossa Constituição, tá bom? Vemos aí uma questão bem legal sobre voto de cabresto. E para finalizarmos, nós temos uma questão bem legal a respeito do coronelismo, que também diz: o coronelismo era fruto de alteração de relações de forças entre proprietários e o governo, o que significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Né? O coronel ajudava, mas o Estado, o presidente, era a figura mais forte. Nessa concepção, o coronelismo é então um sistema político nacional com base em, olha só isso aqui, turma, barganhas entre o governo e o coronel. O que é a barganha? Barganha é ali uma troca, é uma ajuda, né? É um favorzinho, é uma mãozinha amiga. Então essa barganha acontecia entre o coronel e os governadores. O coronel tem um controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. Nós falamos no início da aula.
o delegado, o cara quer o cargo lá, um cargozinho de professor na determinada escola, ou de um enfermeiro no hospital, né? Ou de zelador, ou de... Enfim, nós temos uma série de cargos que eram controlados na vida pública por esse coronel. Então, vota no coronel que ele lhe concede esse favor. O que é que acontece, turma? O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma do voto. Por que ele hipoteca na forma do voto? Porque o voto é o poder que ele tem sobre a população. O voto é o meio que ele usa para conceder esse favor e conquistar as verbas que o governo vai mandar quando ele conseguir eleger os candidatos. Não é isso? No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na... Então, esse tipo de relação é aquele do voto de cabresto? Também, mas nós estamos falando especialmente de barganha, de troca de favores. Então, seria qual a nossa alternativa, turma? A letra D, disseminação de práticas clientelísticas. Por quê? Porque nós aprendemos que o clientelismo era uma troca de favor, pessoal. Então, nós temos aqui uma alternativa muito bacana e essa afirmativa, ela nos deixa muito claro esse tipo de relação que era entre o coronel e o Estado. Uma troca de favores, uma barganha, né? Uma relação política de interesses que foi expressamente visível na história da nossa República. Tá joia, pessoal? Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula. Continuem firmes nos estudos, turma. Estamos juntos no Enem. Sou o professor Felipe Micael e nos veremos numa próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.